Olá, bom dia, você que me assiste, Deus abençoe todo o teu dia no nome de Jesus. E saiba de uma coisa, eu já orei por você nesta manhã e quero que Deus te abençoe muito, te dê a graça dele, a paz dele, e ele dará no nome de Jesus. Vamos meditar na palavra de hoje com o título: Será assustador o que Deus fará com você. Será assustador o que Deus fará com você. Esta é uma sequência da mensagem de anteontem que postamos. Você não poderá entender agora o que Deus está fazendo. Esta é a mensagem de anteontem e ontem tivemos 2 dias meditando nessa mensagem de hoje. Eu quero trazer para você: será assustador o que Deus fará com você. Vamos orar? Deus Santo, no nome de Jesus, eu oro com esta pessoa agora que assiste o vídeo. Meu Deus, nós sabemos que o Senhor tem, ó Deus, surpresas para as nossas vidas, que o Senhor tem bênçãos para as nossas vidas e que nós não podemos entender agora o que o Senhor está fazendo realmente. Mas quando o Senhor começar a operar em nós e em nossos familiares, em nossos pedidos, em nossas necessidades, será realmente assustador o que o Senhor fará. Então, no nome de Jesus, nós já depositamos a nossa confiança no Senhor, certos de que a vitória virá em nome de Jesus. Que o Senhor nos ouça agora em nome de Jesus. Amém. Será assustador o que Deus fará com você. Vamos ler a Bíblia que está na palavra de Deus em Juízes, capítulo 14, versículo 1, 2, o 5 e o 6, esta primeira parte da vida adulta do homem que Deus queria usar. Capítulo 14, versículo 1 diz assim: E Sansão desceu a Tímina e viu em Tímina uma mulher das filhas dos filisteus. Isso quer dizer que de onde ele estava, de Manedã, o local que ele estava, onde Deus o preparou, onde Deus estava trabalhando com ele, onde o Espírito de Deus, começou a mover nele ali. Eu quero lembrar a você que Sansão não era nenhum gigante, nenhum homem musculoso, alto, anormal de aparência, nada disso. Deus estava preparando aquele filho daquela mulher que o anjo aparecera e dissera a ela que até então ela era estéril, mas que ela daria à luz um filho, E isso aí foi uma novidade. Isso deixou Manoá, o pai de Sansão, temeroso, pensando até que iria morrer. Mas aquela mulher virtuosa ali, forte, disse: não, se ele quisesse nos matar, ele não teria recebido o nosso holocausto. Muito pelo contrário, Deus tem muito por vir. Nós vamos viver mesmo tendo visto o anjo do Senhor. E então, assim precisamos dessas mulheres nas nossas vidas, mulheres que vão nos levantar e não nos diminuir, nos maltratar ou se render conosco. Às vezes, elas precisam ser muito mais fortes do que nós, os homens, ter mais fidelidade, mais dignidade, e isso Deus colocou, em muitas mulheres virtuosas. E ali estava a mulher de Manoá, a mulher sem nome, mas uma mulher forte diante do Senhor. Então, o que acontece é que Sansão, então, desce a Tímina e vê ali uma mulher que lhe agradou. Então ele volta, ele subiu e contou aos seus pais. Ele desceu para Tímina, 9 quilômetros mais baixo de onde ele estava, em Manedã. Então ele vê a mulher, agrada, não era uma mulher qualquer, era uma mulher filha de um chefe, dos filisteus na cidade de Tímina. Então ele subiu e contou ao seu pai e à sua mãe e disse: eu vi uma mulher das filhas dos filisteus, por favor. Ele disse, na Bíblia traduzido do hebraico está por favor. A nossa diz agora. Eu achei agora muito forte, muita com conotação de ordem. Não, Sansão era um filho criado pelos pais, o filho único, e que amava os seus pais. Então ele era educado com os pais. E ele diz, por favor, portanto traga-na para mim como esposa. Ele pediu aos pais que fosse falar com os pais dela. O versículo 5 diz assim: porém o seu pai... esse é o 4. O 5 diz: então Sansão desceu com o seu pai e a sua mãe para Tímina
e veio até os vinhedos de Tímina, e eis que um leão, na nossa Bíblia diz um leão novo, mas na Bíblia, do inglês traduzido do hebraico, diz um leão adulto. Não é novo, não é filhinho de leão, é um leão adulto, que pesava aproximadamente de 200 a 250 quilos, completos de músculo e pele espessa, pele grossa, era a pele do leão. Então, um leão adulto rugiu contra ele. E a Bíblia diz o seguinte no versículo 6, e o Espírito do Senhor veio, ou apoderou-se, veio poderosamente sobre ele, e ele o rasgou como teria rasgado um cabrito, e ele não tinha nada nas suas mãos. Porém, ele não contou ao seu pai, nem à sua mãe, o que havia feito. Vamos meditar nesta primeira parte, dos feitos de Deus, usando a vida de Sansão. Quando Sansão desce a Tímina, a 9 quilômetros a oeste de Tímina, estava a oeste de Manedã, estava a cidade de Tímina, a cidade filisteia. Quero lembrar a você que os filisteus dominavam sobre Israel, e a Bíblia diz que eram 20 anos de domínio. Então, o que ocorre é que pelo projeto de Deus, enquanto eles dominavam, você não vê no versículo 13 e 14 o povo clamando a Deus, mas o povo sofria. Mesmo não clamando a Deus, o povo sofria. E Deus se apiedou do sofrimento do povo, que já era, não 20 anos, 40 anos. Desculpa dizer 20, 40 anos. Então, era como se o povo tivesse voltado ao deserto dentro da terra prometida. E o que ocorre é que o povo sofrendo aqueles 40 anos ali, Deus estava trabalhando numa família, que era a família de Manoá. Então, a Bíblia diz que Sansão nasceu no tempo certo, que o anjo havia dito, e Sansão cresceu, mas a Bíblia diz que Deus o abençoou. Como Deus o abençoou? Deus o separou dos demais. Não era aquele jovem robusto, mas era um jovem onde o Espírito de Deus trabalhava, movia com ele. A Bíblia não menciona como era esse mover de Deus, mas a Bíblia diz que o Espírito de Deus movia com ele. O que ocorre é que então este jovem agora desce lá, talvez com seus 22 até 30 anos, no período do homem se casar, ali como era o costume, ele desce então à cidade de Tímina. Além de Tímina, ele vê uma mulher que o agrada, uma jovem que o agrada. Porém, aquela jovem não era uma jovem qualquer, ela era filha de um dos chefes dos filisteus. Ele volta, possivelmente agradou, não sabemos se ele conversou com ela, mas ele volta e diz aos pais, eu gostei de uma mulher e ela é filisteia. E eu queria muito que vocês me fizessem o favor de ir lá e pedi-la como minha esposa. Os pais estranham, porque os pais dizem, olha, na nossa tribo tem jovens valorosas, jovens de muito valor aqui, de muito prestígio, e também, se você não quisesse da nossa tribo, todo Israel tem jovens lindas, maravilhosas, que você podia gostar delas. Mas Sansão afirma, não, mas foi dessa que eu gostei. E eu gostaria que vocês fossem lá e pedissem esta moça como minha esposa. Queremos lembrar que era costume também, tanto de Israel como das nações vizinhas, os pais prepararem o casamento dos seus filhos, E então a Bíblia diz que depois que Sansão diz isso, os pais, mesmo não gostando da ideia, descem com ele então a Tímina. Eu quero lembrar a você também que para Manoá ir pedir ao chefe, pai desta jovem, a mão dela em casamento para o seu filho, Manoá precisava ser um homem de posses, porque casamentos ali envolvia status, envolvia a cultura, envolvia principalmente a posição econômica. Então Manoá poderia talvez ser também um sujeito ali de posses dentro da tribo de Dan.
ao fato que a Sansão então desce com eles. Não sabemos como, a Bíblia também não explica, mas pelo o português adequado da Bíblia, sabemos que Sansão se retira então de perto dos pais, ali no vinhedo ali já dos filisteus. E o que acontece no caminho já de Tímina? E o que acontece é que um leão adulto vem contra ele. E o leão vem rugindo. Este rugir era possivelmente para meter medo em Sansão, mas se o leão não o atacou imediatamente, é porque o animal teve o instinto de que havia algo sobrenatural em Sansão. Não era um homem comum que não mostrou, não esboçou nenhum medo contra o leão. E a Bíblia diz então que o Espírito de Deus se apossou de Sansão. E ao se apossar de Sansão, Sansão toma aquele leão. Não sabemos quem atacou primeiro, se foi o leão a ele ou se foi ele ao leão. E a Bíblia diz que Sansão o matou e o rasgou como se rasga um cabrito. O que é o cabrito? Era um animal dócil, oferecido em holocaustos, etc., mas era dócil, não era um animal influente, poderoso como o leão, nem tinha a pele espessa como o leão, nem tinha aquela montanha de músculos que tem um leão. Mas para Sansão, isso não foi nada, simplesmente porque o Espírito de Deus se apossou dele. Lembre-se que desde o nascimento, o Espírito de Deus estava movendo Sansão. Não mostra nenhuma batalha antes desta aí para Sansão, para provar que ele era de Deus. O que prova é que a mãe de Sansão, ela fez exatamente como o anjo disse a ela. Ela cuidou, enquanto ele ainda no ventre, ela cuidou de não comer fruto da vide, de não tomar fruto da vide, de não tomar bebida forte, não comer nada impuro. Aquela mulher seguiu as ordens que veio dos céus para ela. A Bíblia diz que não tinha nenhuma ordem para que Manoá fizesse isso, mas ela sim, ela porque iria amamentar, ela porque iria botar para fora, dar a luz àquele que Deus havia escolhido para nascer. Ela cumpriu na regra, e isso foi muito importante. Que mulher virtuosa, que mulher diferente, que mulher que mostrou força na fraqueza, que mulher que, por mais que o ventre fosse seco, ela acreditou que a palavra de Deus iria se cumprir quando ela disse ao marido: olha, se ele quisesse, ele teria nos matado. Pelo contrário, se ele recebeu o nosso holocausto, se Deus recebeu o nosso holocausto, é porque a vontade dele vai se cumprir nas nossas vidas. E então a Bíblia diz que Sansão, mesmo tendo matado o leão às ocultas, porque o pai e a mãe não viu, ele volta e caminha com eles para Tímina, sem contar-lhes o que aconteceu. Tudo parecia normal. Meu querido e minha querida, o que nós aprendemos dessa primeira parte, deste grande assunto, é que Sansão era visivelmente um homem normal. Não era aquele gigante, como talvez as historinhas mostram aí, musculoso, diferenciado. O que fazia a diferença em Sansão era a presença do Espírito de Deus. Era que o Espírito de Deus trabalhava nele, era que o Espírito de Deus o conduzia, o transportava. E a Bíblia diz que mesmo Sansão querendo a Filisteia como esposa, os pais mesmo não entendendo, a Bíblia explica, é que os pais não sabiam que as mãos de Deus, o plano de Deus estava atrás disso. Sansão não estava em pecado em ir e gostar da Filisteia ali e casar fora da sua tribo ou fora de Israel, porque era Deus que estava permitindo algo que para os pais parecia absurdo. Mas para Deus era normal, fazia parte do plano de Deus. Eu e você precisamos entender que Deus não segue as normalidades. Deus não é Deus seguidor de regrinhas. Deus não é Deus que o homem estabelece regra para ele cumprir. Deus é um Deus que sai às vezes fora de regras, fora de planos para abençoar. Você vê no caso de Jó, Deus não queria que Jó sofresse.
Mas havia um confronto ali do astuto Satanás, tentando jogar na cara de Deus, na face de Deus, que ele estava comprando Jó com riquezas, com bens. Por isso Jó o adorava. E não era esta a realidade. Às vezes você vai passar por isso também. Muitas pessoas vão apedrejar você. Muitas pessoas vão falar mal de você. Muitas pessoas vão te chamar de mesquinho, de miúdo, de pequeno. Mas o importante é o que Deus pensa de você. O importante é caminhar com Deus na tua normalidade, na tua maneira de ser. Você não precisa se mostrar gigante para ninguém. Você precisa se mostrar humilde para Deus, pronto para Ele operar na tua vida. Deus quer trabalhar com pessoas assim, que está no meio do povo, entre o povo, que caminha como o povo, que não tem nada de anormal para mostrar para o povo. Mas que o seu coração seja íntegro a Ele, que o seu coração seja dobrado à vontade dEle, que o seu coração esteja aberto para Ele operar. Então Deus vai operar. Aquele famoso leão que metia medo em todos os animais, em todas as pessoas, agora começa a rugir, porque notou que em Sansão havia algo sobrenatural. Não era a força física, mas era a presença de Deus nele. E então, com as suas mãos, quando a Bíblia diz, que ele não tinha nada na mão, quer dizer, Sansão não tinha nada para oferecer, para rasgar aquela pele, densa ali, aquela pele grossa, espessa do leão, para matar, para esquartejar aquele leão, como se fosse nada na mão dele. Por isso que a Bíblia compara como se fosse um cabrito, porque o cabrito era fácil de rasgar, o cabrito era fácil de esquartejar, o cabrito, e geralmente ao oferecer holocausto, os sacerdotes teriam faca nas mãos. Só que Sansão não tinha nada o que oferecer. Mas é o Espírito de Deus que se apossou dele e o conduziu a fazer tamanha proeza. Sansão não se vangloriou, voltou dizendo para os pais: vejam, é por isso que eu tenho que falar com vocês o que fazer, porque o poder de Deus está sobre mim. Nada disso. A Bíblia diz que ele ocultou aos pais. Aquela bênção ali que Deus mostrou para ele, ele guardou para si mesmo. Ele não contou para os pais, porque ele não queria se ensorbebecer. Assim, meu irmão e minha irmã, somos nós. Não conte a tua bênção com soberba. Não conte a tua bênção como se você fosse algo muito importante. Por isso Deus te abençoou. Nada disso. A humildade, eu gosto sempre de dizer isso, precede a honra. Se você vai ser honrado, Deus sabe. Se você vai ser enaltecido um dia, Deus sabe. Se você vai ser poderoso em palavras, poderoso em atos, poderoso no mover de Deus na tua vida, Deus sabe. Mas o mais importante é você entender que neste tempo, Deus te quer humilde, Deus te quer calado, Deus te quer ocultando muitas bênçãos que Ele te dá, para que o inimigo não venha até te involucrar, te envolver com soberba, dizendo: tá vendo? Você está crescendo, você está desenvolvendo, você não é como os outros normais. Seja como os normais, caminhe como os normais, mas não percam a visão da unção de Deus em você, do teu chamado, de Deus para você, e de que você, sendo fiel, Deus irá te honrar. Eu volto ao título dessa mensagem: será assustador o que Deus fará com você, contando. Ninguém iria acreditar. Se Sansão tivesse contado aos pais, mas não mostrasse o corpo do leão ali, ou os pedaços do leão ali, os pais não iriam acreditar nele, talvez por ele ser um jovem normal, e um jovem agora que, na visão dos pais, ele está fora dos planos do Senhor, querendo mulher filisteia, sem escolher no meio da tribo deles, talvez menosprezando todas as outras jovens ali, separadas para se casar com ele. Talvez Sansão fosse estimado por muitas garotas e por muitos pais de garotos ali. Eu gostaria que a minha filha casasse com Sansão, mas não. Sansão viu a filisteia e se apaixonou por ela, por ver
né, por sentir Deus, que isso fazia parte do propósito dele. E você vai ver que grande proeza acontece com essa paixão de Sansão, e isso falaremos nos nossos próximos assuntos. Mas nos nossos próximos assuntos vamos também falar que na tristeza ou na alegria, na dor, na infelicidade, no desentendimento de muitos, Deus está presente. Deus não te abandona, Deus não te desampara. Os momentos que você passa, que eu passo, são permitidos por Deus. São momentos que Deus quer mostrar a sua glória nas nossas vidas. Então, na nossa vida, mesmo que tenhamos altos e baixos, momentos alegres, momentos tristes, neste mundo de humanos, se nós tivermos Deus nas nossas vidas e o poder do Espírito de Deus em nós, nós faremos proezas ao seu tempo próprio. Quantos anos passou Sansão sem mostrar nada para os pais? Muitos anos. E no momento que pôde mostrar, mesmo assim, ele não contou aos pais, ele ocultou, porque era um momento dele com Deus. Deus não se separou dele e Deus o fez vencer um leão rugidor. O rei dos animais era vencido agora por um homem simples, mas que Deus estava nele. Deus quer estar em você. Deus quer abençoar você. O teu problema, o teu inimigo pode rugir, pode causar trovões na tua vida. O teu Deus é muito maior do que o teu inimigo. E quando o Espírito de Deus se move em você, ele te faz vencedor e vencedora no nome de Jesus. O que eu e você devemos aguardar tão somente é o tempo de Deus para se cumprir nas nossas vidas e a vitória chegar nas nossas mãos, no nome de Jesus. Será assustador o que Deus fará com você. Só conte no tempo certo. Do contrário, se Deus não permitir, não conte para ninguém as tuas bênçãos, não conte fora de tempo as tuas bênçãos, só testemunhe na hora certa, para que o teu Deus, tão somente o teu Deus e o meu Deus, seja glorificado em toda a nossa vida, em todas as nossas atitudes. E Ele quer isso para mim e para você. E Ele o fará no nome de Jesus. Ainda nos meus pijamas, buscando a Deus, um grande abraço meu, Pastor Riva Martins. Deus abençoe você e família em nome de Jesus. E até amanhã, se Deus quiser. Um abraço meu.